Oi, fãs, tudo bem com vocês? Este é o quarto episódio da série de embriologia e hoje vamos falar sobre reprodução assexuada e sexuada. Reprodução é o ato de um ou dois seres produzirem um outro ser semelhante ou não aos produtores. As reproduções podem ser divididas entre sexuadas e assexuadas. Reprodução assexuada é qualquer reprodução que não seja com o encontro dos gametas e também sem o ato sexual. Vocês vão entender melhor depois. Existem vários tipos de reproduções assexuadas e hoje vamos falar de alguns tipos. A bipartição é um destes tipos. Nela, um ser vivo se divide em dois, geneticamente idênticos. Ela ocorre em seres procariontes. A célula-mãe, antes de se partir, ela duplica o seu material genético para ela e a filha ter a mesma quantidade. Gemulação é uma forma de reprodução assexuada, onde um broto se forma no organismo, cresce e pode se separar para formar um novo indivíduo ou permanecer unido, criando colônias. É comum em fungos, hidras e esponjas. A divisão múltipla é um pouquinho parecido com a bipartição. O núcleo da célula-mãe se divide várias vezes antes que o citoplasma se separe, resultando em diversas células filhas idênticas a partir de uma única célula-mãe. É comum em protozoários, como o plasmódio, o causador da malária, sendo um processo de multiplicação rápida em condições favoráveis. Multiplicação vegetativa será para um outro vídeo, uma aula falando só sobre reprodução e embriologia das plantas. A esporulação. Em organismos como fungos, bactérias e plantas, formam esporos, que são células especializadas e resistentes para sobreviver e se propagar em ambientes desfavoráveis, como calor, desidratação ou falta de nutrientes, germinando em novos indivíduos quando as condições melhorarem. Vamos falar sobre a fragmentação. Vamos usar o exemplo aí da imagem para explicar a fragmentação. A estrela do mar solta os próprios membros. Do corpo vai se originar um novo membro e dos membros vai se originar um novo corpo. Então agora aquela esponja virou duas novas esponjas. Eu sei que esse exemplo que eu vou dar é uma loucura, mas também acontece a mesma coisa com Tomie no mangá de terror do Junji Ito. Quando alguém corta a cabeça dela, do corpo dela vai se originar uma nova cabeça e da cabeça dela vai se originar um novo corpo. É um mangá que eu super recomendo, do mestre do terror Junji Ito. Agora vamos falar sobre a partenogênese, que eu já escutei um monte de gente falando, mas as pessoas nem sabem direito o que é. Mas antes, aperta o like e se inscreve no canal. Nessa reprodução, o óvulo se autofecunda, formando uma espécie geneticamente idêntica à mãe. A maioria dos seres que realizam partenogênese também realizam outros tipos de reprodução. E tem algumas espécies, como o lagarto cauda de chicote, que só se reproduzem na partenogênese. Essa espécie tem só fêmeas. Se você viu essa imagem, você já entendeu como que elas se reproduzem. Mesmo fazendo a partenogênese, essa espécie precisa ser estimulada para ter a ovulação. E esse estímulo vem do acasalamento. A meiose também é uma reprodução assexuada, de que uma célula diploide origina 4 células haploides. Agora vamos falar sobre a mitose. Em geral, a mitose é uma divisão celular em que uma célula-mãe se divide para formar duas células filhas geneticamente idênticas, mantendo o mesmo número de cromossomos. Ela ocorre em seres eucariontes e tem várias fases, então, para a aula não ficar muito longa, eu vou fazer uma aula falando só sobre mitose. Então, vamos relembrar. Temos a bipartição, a gemulação, a divisão múltipla, multiplicação vegetativa, partenogênese, esporulação, fragmentação, mitose e meiose. Agora vamos falar sobre a reprodução sexuada. A reprodução sexuada é com sexo ou acasalamento, mas pode-se dizer que a reprodução sexuada é o encontro entre os gametas, porque existe a fecundação externa, em que os gametas são liberados na água e se encontram lá fora. Para a produção dos gametas, acontece a meiose, que eu já expliquei na aula só sobre gametogênese. Os órgãos que produzem os gametas são as gonadas, que é o testículo e o ovário. A reprodução sexuada é dividida em vários tipos. A reprodução sexual pode ser dividida em tamanho e formato dos gametas. Na isogamia,
Tanto o gameta masculino e o feminino têm tamanho e formas semelhantes. Já na anisogamia, gametas de tamanho e formas diferentes se fundem. A ogamia é um tipo de anisogamia. Nela, um gameta é grande e imóvel, enquanto o outro é pequeno e imóvel. As reproduções sexuadas também podem ser divididas pelo sexo dos indivíduos. Pode ser dioica ou hermafrodita. Na dioica, como é na maioria dos animais, é entre homem e mulher, mas em alguns animais, como insetos parasitas, pode ser entre hermafroditas. Elas também podem ser classificadas pelo desenvolvimento embrionário. Tem os ovíparos, que são animais que se reproduzem por ovos, onde o embrião se desenvolve fora do corpo da mãe, nutrindo-se das reservas do ovo até a eclosão. Os ovivíparos, que são animais que desenvolvem os seus embriões dentro do ovo que permanece no corpo da mãe até a eclosão, recebendo nutrição das reservas do próprio ovo, não da mãe. Explicamos sobre na aula de ovulogênese e fecundação. Vão lá para relembrar sobre. E os vivíparos, que se desenvolvem dentro do útero da mãe, recebendo nutrientes dela própria. Por último, a reprodução sexuada pode ser dividida entre interna e externa. Na fecundação externa, os gametas são liberados na água ou em outros lugares externos e se encontram lá fora. E na interna se encontram dentro do corpo da mulher. Os tipos de óvulo estão totalmente relacionados com o tipo de desenvolvimento. O óvulo isolécito é presente geralmente nos vivíparos, que eles não precisam de vitelo, já que são abastecidos pelos nutrientes da própria mãe. Diferentemente dos ovíparos, que como eles não têm abastecimento da mãe, eles precisam de bastante vitelo. No óvulo heterolécito e centrolécito, existe uma quantidade média de vitelo, portanto, não existe alimento suficiente para chegar ao final do desenvolvimento, forçando um nascimento prematuro e a passagem por um estágio larval, o exemplo dos girinos e lagarta. E nesta fase larval, eles se alimentam no próprio ambiente. Nesse desenvolvimento, existe um lado positivo, porque a mãe não precisa de um desgaste para colocar muito vitelo no seu gameta, podendo até gerar um número maior de ovos. Foi isso, gente. Obrigado por assistirem ao vídeo. Desculpa pelos barulhos das crianças brincando lá na rua, na metade do vídeo. É porque mesmo tendo a mãe natureza aqui neste canal, eu não posso mandar essas crianças calar a boca.